Fala galera, beleza? Chegamos no momento da nossa palavra do episódio de hoje. Então pega aí a sua Bíblia ou abre o aplicativo da Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 1. Se está difícil aí para você abrir o aplicativo porque você está assistindo pelo seu celular, não tem problema, o texto vai aparecer para você. Vamos lá? Diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É comum que Paulo comece as suas cartas com uma apresentação dele, de quem ele é. Se você vê as cartas que Paulo escreve no Novo Testamento, todas que são confirmadas mesmo, que são da autoria dele, ele começa se apresentando. Ele se apresenta de algumas formas diferentes. As principais, ele se coloca como servo de Cristo e como apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Para Paulo estava muito claro quem ele era. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu chegasse para você hoje e te perguntasse quem é você, o que você me responderia? Você já parou para se perguntar isso? Acho que é o tipo de pergunta que qualquer pessoa em algum momento da sua vida já fez, e algumas vezes já fez mais do que uma vez. Em alguns momentos nós paramos e perguntamos, afinal, quem sou eu? O que eu tenho que fazer da vida? O que eu vou fazer? Desde cedo, nós somos confrontados com decisões que vão mudar toda a nossa história. Você ainda, jovem, começo de juventude, adolescente, tem que decidir com seus 18 anos que faculdade que você vai fazer, o que você vai fazer pro resto da sua vida, que carreira que vai ser. Há tantas decisões. E a pergunta que fica é, quem sou eu? O que eu tô aqui para fazer? Para onde é que eu tenho que ir? Sabe, há muitas pessoas que procuram respostas para essas perguntas em vários lugares. O que aconteceu com Paulo foi que ele encontrou a resposta, a única resposta. Ele encontrou a resposta em Cristo. Nós vemos, e a Bíblia nos conta a respeito da ocasião em que o apóstolo Paulo estava indo para Damasco, e antes de se chamar apóstolo Paulo, o nome dele era Saulo, era um homem muito severo, extremamente religioso, que perseguia os cristãos, e naquele momento ele tem um encontro com Cristo. De tudo aquilo que ele havia vivido antes, e ele escreve aos Filipenses mesmo, dizendo a respeito disso, de todos os títulos que ele tinha, de todo o conhecimento, de toda a linhagem que ele possuía das tribos de Israel, da tribo de Benjamim, ele olha para tudo aquilo e fala, olha, eu encontrei algo muito mais valioso que isso. Quando ele tem um encontro com Cristo, toda a sua vida então passa a fazer sentido. Às vezes nós procuramos direção ou o que fazer em tantos lugares, mas na palavra de Deus e na pessoa de Jesus é onde nós podemos encontrar propósito para as nossas vidas e é onde nós realmente podemos descobrir quem nós somos. Sabe, nós somos muito mais do que uma forma de vida que surgiu em um planeta específico no meio da galáxia. Nós não somos resultados de uma evolução de séculos e milhares e milhões de anos. Eu e você somos criaturas de um Deus amoroso que criou a mim e a você com um propósito, para que eu e você possamos conhecê-lo e viver com ele e experimentar de uma vida que é perfeita e completa. No meio dessa história, o pecado entrou, nos afastou da presença de Deus e nos fez perder a clareza de qual é a nossa identidade. Mas Deus então vem em Cristo para nos mostrar não só que Ele nos ama, que Ele deseja nos salvar e não só nos oferecer salvação, mas também mostrar qual é a identidade que Ele tem para nós. Deus nos criou com muito amor e Ele nos chama de filhos. A primeira coisa que tem que ficar claro a respeito de você, sobre quem você é que se você crê em Jesus, se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Deus te chama de filho, Deus te chama de filha, Ele te ama demais. E Ele te criou com dons, com talentos, com habilidades, com coisas que talvez você faça tão bem como nenhuma outra pessoa jamais vai conseguir fazer da maneira como você o faz. E Ele tem um plano para a sua vida. Você não simplesmente surgiu nessa terra, aqui nesse planeta, sem rumo, sem vir de nenhum lugar, sem ir para nenhum lugar. Ele te criou com um propósito. E se você quiser conhecer esse propósito, ele vai conduzir a sua vida, o seu coração. E você vai perceber que não existe escolha melhor do que entregar a sua vida para ele e deixar ele te dizer quem você é. Quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais nós conhecemos a Cristo,
ele começa a formar a imagem de Jesus em mim e você. Que negócio é esse? Então a minha aparência vai mudar, minha voz vai mudar, é isso? Não é nada disso. Mas ele começa a formar o caráter de Jesus em mim e em você. As nossas decisões agora começam a ser guiadas pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, e a gente começa a tomar as decisões certas para as nossas vidas. A gente começa a aprender que obedecer à palavra de Deus é muito mais do que a obrigação de uma religião, mas é o melhor que nós poderíamos fazer, porque isso nos traz vida, nos traz paz, nos traz alegria verdadeira. Para Paulo e para muitos daqueles que eram seus companheiros de viagem em todo momento do seu ministério, para eles haviam duas coisas principais que os definiam. Primeiro, que eles eram servos do Senhor Jesus. Ao ter um encontro com Cristo, eles descobriram que não havia nada melhor e que não havia ninguém melhor para quem eles poderiam estar, com quem eles poderiam estar do que com Jesus. Então eles disseram: olha, eu abro mão de tudo na minha vida e eu entrego tudo nas mãos de Jesus. Eu sou servo dele. O que ele me mandar fazer, eu vou fazer, eu vou obedecê-lo. O termo servo no original, no grego, diz escravo, ou seja, ele abriu mão de tudo aquilo que ele poderia decidir ou ter de controle sobre si mesmo, entregou nas mãos de Jesus, porque falou: Jesus, eu sei que o Senhor pode cuidar de mim melhor do que eu mesmo. E ele dizia que era apóstolo por vontade de Deus. Deus o havia chamado para ser um apóstolo, para ser aquele que anunciaria o seu evangelho, a mensagem de salvação em Cristo para as nações e para os povos na sua época. Deus tem um plano e um propósito para você e Ele te chama para viver algo maravilhoso, que talvez você já tenha começado a experimentar ou Ele ainda deseja que você comece a viver. Para que você encontre sentido real na sua vida, para que você encontre propósito, para que você encontre alegria e paz, como nada mais poderia jamais te oferecer. Um bom emprego com salário alto não pode te oferecer a alegria que há na presença de Cristo, no propósito dele para a sua vida. Uma família, recursos, um relacionamento, tudo isso são coisas boas, são bênçãos, mas sem Cristo nada disso tem sentido. Ele é aquele que dá sabor a todas as coisas, que dá cor a todas as coisas, que traz alegria e paz ao seu coração. Então, de tudo que você poderia buscar e de tantas coisas que você poderia tentar usar para te definir, talvez o que você tem de recursos, talvez os relacionamentos que você tem, as amizades, talvez tudo que esteja ao seu redor, as coisas que você sabe, os títulos, diplomas, graduação, tudo aquilo que você tiver, vá até Cristo e deixe que Ele te diga quem você é. E você vai viver o propósito que Ele te criou para viver. Não procure se definir pelo que as pessoas dizem a seu respeito, pelo que aquilo que você tem pode dizer a seu respeito. Deixe Deus te definir. E você vai viver o propósito daquilo para que você foi criado. Aqui você pode encontrar as respostas. Aqui você pode encontrar nesse livro, que é mais do que um conjunto de palavras impressas, é a voz de Deus falando conosco. Aqui você pode entender para aquilo que Deus te criou. E como você pode experimentar a vida que Ele te criou para viver, através de conhecê-lo e de viver na presença dEle. Guarde isso no seu coração e deixe Ele guiar o seu coração. Quero orar com você. Senhor, obrigado, Pai, porque podemos aprender na vida de Paulo, de seus companheiros, que estava muito claro para eles quem eles eram. Eram os teus servos, ó Pai, eram aqueles que haviam sido alcançados pelo teu amor, e nas suas vidas, de tantas coisas que poderiam buscar, perceberam que somente teriam um propósito se colocassem o Senhor em primeiro lugar. Muito mais do que simplesmente abandonar tudo, eles colocaram o Senhor em primeiro lugar e deixaram o Senhor tomar as decisões. Que possamos fazer isso, Senhor. Que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar e deixar que o Senhor conduza cada área das nossas vidas e que o Senhor nos diga quem nós somos. Nós não somos nosso passado, não somos aquilo que as pessoas dizem de nós. Nós somos aquilo que o Senhor fala de nós. E aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. E a isso nós nos rendemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.